Bom, agora eu vou dar um pequeno spoiler da próxima aula, da aula 3, né? Onde a gente vai utilizar um pacote. O pacote raster, eu vou te mostrar por que a gente vai utilizar esse pacote. Mas antes vamos instalar. A função para instalar um pacote é install case. Eu abro parênteses e entre aspas eu coloco o nome do pacote que eu quero instalar. Entre aspas, porque se eu colocar sem, ele vai entender que é um objeto que eu já criei no R e ele não vai achar. Como eu já tenho instalado o pacote raster, eu não vou rodar, mas vocês podem rodar, vai aparecer aqui no console que está instalando o pacote e quando terminar, o pacote vai estar instalado no seu computador, mas ele não vai estar carregado aqui no R ainda. Então, para a gente carregar e poder usar um pacote aqui no R, a gente precisa utilizar essa função library e colocar o nome do pacote novamente. Repare que se eu uso o library sem ter instalado o pacote, ele não vai encontrar esse pacote. A parte de instalação no seu computador você realiza só uma vez, ele vai ficar no computador. Mas toda vez que você abrir o seu projeto do R, você precisa carregá-lo aqui pela função library, para trazer na seção do R que você está utilizando. Então, como eu abri aqui e ainda não carreguei o pacote, eu vou rodar para carregá-lo aqui, carregando os pacotes exigidos. Tem algumas mensagens aqui de perigo, mas é só compatibilidade de versão. Olha, o pacote raster foi construído sob a versão tal e etc. Isso não dá problema. Tá. Antes de prosseguir, vamos imaginar agora uma matriz. Eu vou criar uma matriz aqui com valores de 1 a 4, com duas colunas, então vai ficar 4 valores da seguinte maneira. Lá no console, olha, eu tenho primeira linha, primeira coluna, o valor 1, depois o 2, o 3 e o 4. Vamos imaginar que essa matriz aqui, em cada número na verdade é uma cor. Vamos supor que essa cor aqui seja branco, aqui seja amarelo, aqui vermelho e aqui preto. Isso pode ser representado como uma imagem, um quadro com 4 quadros pequenininhos dentro desse quadro, com cores diferentes. Então, eu pedi para instalarem o pacote raster porque ele possui uma função image, que nos dá uma imagem de uma matriz qualquer. Então, se a gente começa a digitar image, vai aparecer. Outra maneira da gente saber quais são as funções que tem dentro de um pacote é digitando o seguinte. A gente digita o nome do pacote depois que ele foi carregado, digita esses 2 pontinhos e aí na frente vai aparecer todas as funções que tem dentro desse pacote. Então a função image é uma dessas funções. Vamos rodar para ver o que acontece, como que vai ser essa imagem dessa matriz. Então, olha só, eu tenho uma imagem aqui, cujo valor 1 é amarelo, o 2 é vermelho, o 3 é clarinho aqui e o 4 é laranja. Beleza, a gente pode fazer imagens com matrizes. Eu vou criar aqui uma matriz grande agora, uma matriz enorme. Uma matriz onde eu vou colocar todos os meus dados serão iguais a 0, eu terei 100 linhas e 100 colunas. Ok, eu posso imaginar agora que cada valor desse aqui representa uma pessoa. E eu quero projetar aqui, vou usar o exemplo da Covid. Então eu quero que cada valor seja uma pessoa e valores iguais a 1 correspondem à presença do vírus na pessoa, ou seja, a pessoa está infectada com o coronavírus. Então vou selecionar aqui alguns
algumas células, cada valorzinho é uma célula, onde eu vou ter pessoas infectadas. Lembra que eu posso colocar esses valores da seguinte maneira. Coloco a matriz, escolho uma posição, aqui eu escolhi, sei lá, a posição da linha 50 e coluna 50, e vou colocar o 1 lá, para falar que aquela pessoa está infectada. Vou escolher outra pessoa aqui, linha 8, coluna 8, e ela vai estar infectada. Linha 70, coluna 30 também, e mais uma pessoa aqui na linha 90 e coluna 80. Bom, eu tenho esses dois valores, 0 e 1, com apenas 4 valores de 1, e eu vou fazer uma imagem. Aqui na imagem eu posso escolher também a cor. Então, eu vou fazer a imagem dessa matriz de infectados e vou colocar as cores branco e vermelho, onde o branco vai ser o 0 e o vermelho vai ser 1. Vamos ver como é que vai ficar. Olha lá, eu tenho aqui uma pessoa aqui infectada, outra pessoa aqui, outra aqui e outra aqui. Elas estão espalhadas, distantes uma das outras e cercadas por pessoas que não estão infectadas. E eu quero fazer o seguinte, eu quero criar uma função agora onde eu vou fazer vários eventos de contato de uma pessoa com outra. E a cada contato, as pessoas que estão infectadas vão infectar pessoas que não estão infectadas. Ou seja, onde tiver 1 aqui, essa pessoa tem valor 1. Se ela escolher aqui uma pessoa perto dela que tem valor 0, ela vai conseguir infectar essa pessoa. Então, vou criar uma função aqui para criar um mapa de casos. Então, eu abro uma nova função e aqui eu coloco os argumentos que eu quero que vá nessa função. Então, o meu argumento vai ser a matriz de pessoas infectadas e não infectadas. E eu quero também um argumento de tempo, onde o tempo vai ser cada evento de contato entre as pessoas. Ok. Essa matriz, como vai ser um processo dinâmico, onde cada tempo eu vou precisar fazer cálculos na matriz, realizar linhas de comando na matriz, então eu vou falar que a matriz no tempo t, ela vai ser igual à minha matriz original, a matriz que eu vou entrar aqui na função. Beleza, então falei isso. Vou abrir um primeiro for para contar com o índice i o 1 até um range de 1 até a quantidade de tempo que eu defini quando eu rodar a função. Então, se quando eu for rodar a função colocar tempo igual a 10, o meu range vai ser de 1 até a 10. Beleza, abri um for para o tempo. Como eu preciso verificar quais pessoas estão infectadas e quais pessoas não estão infectadas, eu preciso percorrer toda a planilha verificando o valor de cada uma dessas pessoas. Como que eu posso fazer isso? Eu posso abrir um for para percorrer todas as linhas, então da primeira linha até a última linha. E eu preciso abrir outro for depois para percorrer todas as colunas, ou seja, percorreu todas as linhas da coluna 1, eu vou agora percorrer todas as linhas da coluna 2, e assim por diante, até acabar todas as linhas e todas as colunas, e então percorrer verificando os valores de todas as células. Só que é o seguinte, para eu ver quais pessoas que uma pessoa infectada pode infectar, ela precisa olhar a vizinhança. Então, se eu venho aqui nessa pessoa infectada e ela está infectada, ela pode infectar a pessoa de cima, a pessoa de baixo, a pessoa do lado esquerdo e a pessoa do lado direito. Como eu vou percorrer a partir da primeira célula aqui, da primeira pessoa, essa pessoa não tem pessoa aqui do lado esquerdo e nem pessoa em cima. Aqui na última eu não tenho pessoa embaixo. E aqui
nesse canto aqui, eu não tenho pessoa do lado direito. Então, o que eu preciso fazer? Para percorrer as linhas, eu preciso que a verificação das pessoas comece na linha 2, porque aí eu vou ter uma pessoa em cima para verificar se está infectado. Nas colunas, eu também preciso que comece na coluna 2, porque aí eu sempre vou ter pessoas aqui do lado esquerdo para verificar. Então vai ficar da seguinte maneira. O contador J de linhas vai começar em 2 e vai até o número de linhas menos 1, porque quando eu chegar aqui, eu não vou ter embaixo para mostrar, então eu tenho que pegar a penúltima linha, que é o número de linhas menos 1. Da mesma maneira, eu faço para a coluna. Ok, criei 2 for para percorrer as linhas e as colunas, tendo sempre a disponibilidade de pessoas dos lados e em cima e embaixo. Quando eu estiver percorrendo, eu quero que a minha função execute a seguinte tarefa. Olha, se a minha matriz na posição J e K, ou seja, o J vai ser 2 no primeiro ciclo e o K também vai ser 2. Então vai ser na linha 2, na coluna 2. E nos próximos ciclos, assim, linha 3, coluna 3 e assim por diante. Se essa célula tiver um valor 1, ou seja, se essa pessoa tiver infectada, eu preciso fazer algumas coisas. Eu preciso amostrar quais são as pessoas das linhas, ou seja, quais são as pessoas do lado esquerdo, quais são as pessoas do lado direito, ou seja, qual é a célula J menos 1. Então, qual é a célula? Eu estou em uma célula observando ela. Qual que é a célula de numeração anterior? Então, menos aquele número, menos J. E qual que é a célula do lado esquerdo? Então, qual que é a célula mais 1? E da mesma maneira, eu faço isso para as colunas. Aqui é um pouco complexo a gente pensar isso em uma primeira observação, mas quando estiver rodando, a gente vai ver como que isso vai estar acontecendo. Beleza, depois que eu tenho as minhas pessoas nas linhas e as minhas pessoas nas colunas, eu vou fazer uma amostra dessas linhas para escolher qual linha que eu vou infectar, qual linha que eu vou ter o contato com a pessoa. E eu vou escolher também qual é a coluna que eu vou infectar. Então, eu tenho aqui... eu vou amostrar uma linha, os valores da linha de tamanho 1, uma célula, e eu vou amostrar também uma coluna, uma única coluna aqui dentre as colunas que tem disponível. Isso se aquela célula que eu estou observando for igual a 1. Beleza. Depois disso, ainda dentro desse if, vocês podem ver aqui a indentação. Todos esses comandos estão dentro do if. Ainda dentro desse if, eu abro outro if para falar, olha, se a matriz na posição da linha que eu escolhi e da coluna que eu escolhi for igual a 0, ou seja, se ela não estiver infectada, então a matriz nessa posição agora vai ser infectada, ou seja, ela vai valer 1. E aí, fechei esse if, terminei as atividades que deveriam ser feitas se esse if aqui for verdadeiro, termino de percorrer as colunas, termino de percorrer as linhas e atualizo a matriz, ou seja, essa matriz que eu utilizei aqui e que ficou 1 agora porque eu tenho um infectado, ela precisa ser a nova matriz que eu vou repetir todo esse procedimento, porque, por exemplo, esse aqui infectou um do lado. Então agora eu tenho a chance desse aqui do lado infectar os seus vizinhos.
Então eu preciso falar que, olha, a matriz agora, que eu estou inserindo na função, é a matriz T, onde eu tenho novos infectados. E aí, eu peço também para me mostrar a imagem dessa matriz. Ou seja, eu peço a matriz, coloco as cores, branco e vermelho, e coloco um título aqui para essa imagem, que eu quero que seja mapa de infectados. E coloco também essa função muito legal, que é literalmente o nome, o que o nome sugere, que é System Sleep. Eu vou colocar o sistema para dormir, para parar um pouquinho, para dar uma pausa. Aqui a unidade é de segundos, então eu coloco 0,8 segundos. Porque a cada vez que tudo isso acontecer, eu vou mostrar a imagem, vai parar 0,8 segundos e vai mostrar a segunda imagem com um novo ciclo completo. E fechei aqui o for do tempo, porque isso aqui vai acontecer em cada tempo. E eu quero, no final, saber qual é o número final de infectados. Eu comecei com 4 e quero saber, ao final do tempo que eu especifiquei, qual é o número total de infectados dessa população. E aí eu fecho a chave da função. Então vamos rodar aqui a função. Quando eu fiz isso, não aconteceu nada, ou seja, eu escrevi a função e falei para o R, olha, existe essa função que faz essas coisas. Então, vamos agora colocar para funcionar. Então, a minha função mapa de casos, olha, ela sugeriu aqui a função mapa de casos, onde eu tenho que entrar com uma matriz. Então, a minha matriz vai ser a matriz que eu criei com 4 infectados. E eu quero que existam 100 eventos de contato entre as pessoas. Vamos rodar e ver o que acontece. Veja, começou a rodar e as pessoas que estão infectadas começam a ter contatos com as pessoas que não estão infectadas, infectando essas pessoas e então aumentando o número de casos da Covid na população. Então, a cada evento que tem, a cada ciclo do tempo, cada uma das pessoas infectadas contaminam mais pessoas infectadas ao seu redor. Veja como está crescendo, porque eu tenho cada vez mais chances de infectar novas pessoas. E isso vai rodar por 100 vezes. O sys-sleep aqui está fazendo com que haja esses prints a cada ciclo da imagem da matriz com os infectados. Olha como está tomando de conta da população sem eventos de contato com as pessoas. Ao final, quase toda a população foi infectada, sobrando apenas esses aqui, e a função me retornou aqui que 9.521 pessoas de 10.000 foram infectadas em eventos de 100 contato. Se a gente faz aqui a mesma função para 10 eventos só,
Ele vai rodar de novo. Dessa vez com menos eventos e, consequentemente, menos pessoas infectadas. Olha só, em 10 eventos de 4 pessoas, 150 terminaram infectadas. Então, o for aninhado, avaliações de condições com IF e função, tudo organizado, nos permite realizar tarefas mais complexas, como essas projeções aqui que eu fiz, e são muito úteis porque são tarefas repetitivas que são feitas de maneira rápida, com poucas linhas de comando dentro do R. Então, para a aula de hoje era isso e até a próxima aula.